uma função trigonométrica? Vai ser bem rápido a aula de hoje, acho que a gente deve acabar bem até umas 9h10, 9h20, a gente deve estar acabando isso aqui. O que é uma função trigonométrica, né? Então, as funções trigonométricas, elas desempenham um papel importante na nossa vida, porque são as funções que eu uso de maneira geral para me descrever processos que são cíclicos, processos que se repetem de tempo em tempo, processos que são periódicos, ou seja, de período em período esse processo vai repetir, tá bom? Então, por exemplo, o relógio tem um processo cíclico, né, de minutos. Eu ando 60 segundos a cada hora. Então, eu poderia tentar descrever um relógio por meio de uma função que me descreve esse processo cíclico. Eu poderia ter uma esteira que fica rodando ao redor de sei lá, uma esteira que fica rodando ao redor de um eixo, digamos assim, e essa esteira vai passar pelo mesmo ponto uma infinidade de vezes. Concorda? Se ela está rodando, então ela vai ficar passando sempre no mesmo lugar ali. E eu posso tentar usar funções trigonométricas para descrever para mim qualquer tipo de processo que seja descrito de maneira periódica, ou seja, processos que se repetem de tempo em tempo. Bom, para a gente entender esses conceitos de funções trigonométricas e para a gente associar esses conceitos ao cálculo, a gente precisa fazer uma pausa para entender um conceito aí sobre círculo trigonométrico, e a partir desse círculo trigonométrico a gente entender o conceito de funções trigonométricas. Então, vamos lá rever essa brincadeira aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa, que acho que tem uma coisa errada aqui. Tá errado aqui. Bom, quando chegar lá eu esqueci de arrumar, mas já arrumou já. Bom, o que é um círculo trigonométrico? Então, um círculo trigonométrico para a gente será uma circunferência de raio unitário, de raio 1, então daqui a aqui a distância é 1, desse ponto até esse ponto a distância é 1, desse ponto até esse ponto a distância é 1, desse ponto até esse ponto a distância é 1 e assim por diante, tá? Então isso fica uma circunferência unitária de raio 1, e portanto o comprimento desse círculo vermelho, é dado pelo perímetro da circunferência, o comprimento da circunferência, que é medido dessa forma, né? Esse é o comprimento da circunferência. Então, se eu pudesse cortar essa circunferência, esticar ela, o tamanho dela ia ser dado por essa conta aqui, 2 vezes π vezes o raio, tá bom? Como o raio, no nosso caso, é 1, o comprimento da nossa circunferência é 2π. Então, esse é o comprimento da nossa circunferência. Então, no cálculo, ao invés de a gente ficar lidando com ângulo, né, andou 90 graus, andou 35 graus, andou 180 graus, andou 45 graus, ao invés de ficar falando em graus, a gente usa outra unidade de medida, e essa unidade de medida nada mais é uma formiguinha caminhando sobre o círculo trigonométrico. Como assim, professor? Então, por exemplo, eu sei que quando eu dou a volta inteira na circunferência, eu andei quanto? Andei 2π, tá certo? Que é o comprimento da circunferência. Tá? Pois bem, se eu tivesse que andar desse ponto até aqui, eu andei quanto da circunferência? Metade. Metade da circunferência, metade desse valor. Então eu teria andado quanto? Π, certo? Então daqui a aqui eu teria andado π. Então ao invés de falar que eu vou andar 180 graus, eu vou falar que eu andei π radianos. Professor, se eu quisesse andar até 90 graus, então, o que seria andar 90 graus? Seria andar a formiguinha andando sobre o círculo trigonométrico até esse ponto, tá certo? Então, ele teria que andar 1/4
da circunferência, né? Então, isso aqui é 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, dividido em mesmas partes, né? Então, esse cara aqui seria 1/4 do trajeto todo que eu precisaria andar. Então, dei uma parte de tudo que eu precisava andar, né? De 4. Então, andei 1/4 do tamanho. Então, isso aqui vai dar 1/4 desse valor, que é π/2, tá certo? Então, essa continha que eu estou fazendo aqui para você. Então, por exemplo, se eu quisesse determinar em radiano qual que é o ângulo de 90 graus, basta eu fazer uma regra de 3. Falar, 2π é a mesma coisa que andar 360 graus. Então, se eu quisesse andar 90 graus, eu andaria x unidades. Você passa multiplicando esse cara por esse, depois você pega esse 360, passa ele dividindo, então vai ficar 2 vezes 90 dá 180, passa o 360 dividindo, né? Deixa eu fazer essa continha aqui, só para você visualizar o que eu estou falando. Pronto. Então, isso aqui seria assim, né? Então, aplicando nossa regra de 3 aqui, a gente faria assim, 90 vezes 2π teria que ser igual a x vezes 360. Né? Multiplicando em cruz aqui, esse vezes esse, regra de 3, né? Esse vezes esse. Então, isso aqui vai ser isso aqui vai ser 90 vezes 2π, vai ser 180π. Vai ter que ser igual a x vezes 360. Né? Então, para resolver esse problema, basta pegar e dividir os dois lados por 360, e aí a gente vai encontrar que o x vai ser π 180 π sobre 360. Só para a gente perceber o que está dizendo aqui, só para a gente ver as contas. Então, multiplicando em cruz, né, aquela continha que eu tinha feito lá antes. Deixa eu voltar aqui para você ver a multiplicação que eu estou falando. Esse vezes esse dá 180π, esse vezes esse dá 360x, está aqui a conta escrita, 180π igual a 360, pega esse 300, passa para cá dividindo, né? E aí eu posso simplificar esse zero com esse zero, e 18 por 36 vai dar 2, né? Isso aqui vai dar, conta aqui a mesma coisa, conta aqui a mesma coisa, aqui, e sobre 2, simplificando as contas aí, né? Aqui, ó, 360 é a mesma coisa que 2 vezes 180, não é isso? Aí você pode simplificar o 180 com 180 lá, tá? E vai sobrar um 2 embaixo. Tudo bem? Então, falar em 90 graus para gente é a mesma coisa que falar em π/2. É essa brincadeira que eu estou falando aqui para você, tá? Então, falar em 90 graus, fazendo a regra de 3, é a mesma coisa que falar em π/2 radianos, tá? Então, quando a gente for usar algumas coisas em cálculo, os ângulos para a gente não são considerados, as medidas angulares não são dadas em ângulo. A gente, na maior parte das vezes, vai tentar falar em π radiano. Hoje ainda devo falar em ângulo com vocês, é a medida angular que vocês estão acostumadas, mas na vida da gente, a gente vai pensar em medidas pensando sobre o círculo trigonométrico, ou pensando de maneira em radiano, tá? É o tanto que a gente anda em cima do círculo trigonométrico unitário. É isso que é a medida que a gente usa para ângulo em cálculo. E é isso que a gente vai usar também aqui. Tá bom? Então, fazendo umas continhas aí, então, se eu não desse uma volta, se eu não andasse zero, isso seria 0 radiano. Se eu andasse 90 graus, seria π/2. Se andasse 180 graus, isso daria π radianos. Se eu andasse até aqui, 270, né?
Isso daria quanto? Isso daria 3π sobre 2, não é isso? Porque daria 1π sobre 2, mais 1π sobre 2, mais 1π sobre 2. Isso daria 3π sobre 2. E se eu chegasse até aqui e desse a volta inteira, então eu dei a volta na circunferência toda, andei 2π. Tá bom? Exercício para você fazer daqui a pouco, quando você estiver descansando do professor, copie isso daí, daqui a pouco, isso aqui a gente já fez agora, a gente acabou de fazer essa continha para você, vou deixar você fazer essas outras continhas aqui e concluir aí que esse cara vale π, esse cara vale 3π sobre 2, esse cara vale 2π, tá? Vou deixar você pensar aí sobre isso. Então, copiem aí rapidinho, só para eu pular o slide. Professor, se quiser passar, eu tirei print e mandei lá no grupo lá. Belezura. Vamos lá, então, pensar o que é ciclo trigonométrico, né? Vamos lá pensar o que é um ciclo trigonométrico. O que é seno, cosseno, como que eu defino esses objetos no ciclo trigonométrico. Então, o que vai ser o seno para a gente, né? O que é o seno para a gente? O que é o cosseno para a gente? Bom, a gente vai precisar de criatividade agora aqui, tá bom? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui bonitinha. Que aí talvez facilite a nossa vida. Então, esquecer essas brincadeiras aqui. Então, olha só. Isso não tá legal. Peraí, deixa eu arrumar alguma coisa que eu possa mexer. Se eu não puder mexer, eu não... Ah, ok. Isso aqui tá mais bonitinho para mim. Olha só. Olha só. O que a gente vai entender como sendo seno e o que a gente vai entender como sendo cosseno? Tá até calculado aqui pra gente, mas olha, o seno, moralmente falando pra gente, o seno... Vou rodar de novo aqui, que deu pau aqui. Moralmente falando pra gente, o seno é o comprimento da sombra desse cara. Então, ou seja, se você acendesse uma luz aqui, imagina que isso aqui é uma rampa, tá bom? Tem uma rampa aqui. Como que eu sei qual que é a inclinação dessa rampa, professor? Eu andei uma quantidade de radianos aqui. Ou, aqui no desenho que o cara deu aqui, ele está dando aqui essa medida em grau, 46 graus. Então, essa é a inclinação dessa rampa. Então, dada essa inclinação dessa rampa, se eu resolvesse acender uma luz aqui, essa luz que eu acendesse aqui, ela ia fazer uma sombra nesse eixo Y. Essa sombra teria comprimento 0,72. Essa sombra é o que eu chamo de seno desse ângulo alfa. Então, por exemplo, se o ângulo alfa é de 46, a sombra dele é de 0,72. Tá certo? Então, à medida que eu estou
à medida que eu estou mudando... Eita, está funcionando mais? Tá. À medida que eu estou mudando o tamanho dessa rampa, essa abertura, à medida que eu estou mudando também o tamanho da sombra. Então, veja, agora eu não estou acendendo mais a luz desse lado, eu estou acendendo a luz sempre do menor ângulo, né? Então, eu estou acendendo a luz daqui, ó, agora. Qual que é a sombra que essa luz faz nesse eixo? A sombra que a luz faz nesse eixo é esse cara aqui, 0,5, tá bom? Então, isso vai ser o seno desse ângulo, tá bom? A gente está sempre acendendo a luz aqui para ver a ideia da sombra daquilo que eu estava falando, mas a gente está sempre medindo o ângulo daqui para cá, tá bom? É sempre padrão. Então, deixa eu voltar aqui no meu slide para tentar te dizer o que está acontecendo. À medida que a gente está mexendo a abertura dessa rampa, a gente está fazendo mudar a altura dessa sombra, né? Ou seja, à medida que eu mudo lá a abertura da minha sombra, eu mudo a altura dessa sombra. Essa altura da sombra aqui é que é justamente aquilo que eu defino como sendo seno, tá bom? A altura dessa sombra aqui é o que eu chamo de seno de um ângulo alfa, né? De um dado ângulo alfa. Pois bem, então, se eu tivesse 0 grau, vamos voltar lá no nosso GeoGebra. Se eu tivesse lá 0 grau, vamos lá, voltei aqui 0 grau. Vou rodar de novo. Se eu quisesse pensar lá em... Eita. Não está funcionando mais. Ixi, parou de funcionar a brincadeira aqui. Nossa brincadeira pode funcionar. Ah, tá. Se eu tivesse lá com 0 grau, né, qual que é a sombra que essa rampinha aqui está fazendo nesse eixo? Então, se eu acendesse uma luz aqui, qual seria o tamanho da sombra que eu faço nesse eixo? Nenhuma, zero, né? Zero. Então tá aqui, o seno de zero, se o ângulo é zero, o seno de zero é zero. Agora, veja, se eu pegasse e andasse, até 90 graus, qual que é o tamanho que essa sombra está fazendo? 1, né? A sombra está coincidindo com o tamanho da própria rampa nesse caso, não é isso? Então a gente vai lá, ó, a gente vê que o seno de 90 graus é quanto? O seno de 90 graus é 1. De novo, se eu voltasse aqui e eu falasse, vamos calcular então de 180. Vamos calcular lá o cara de 180. Qual é o tamanho que essa sombra faz nesse cara? Zero. Então, o seno de 180 é zero. Tá certo? E assim por diante. Tá certo? Se eu pensasse lá em 270 graus, eita. Se eu pensasse em 270 graus, qual que é o tamanho da sombra que eu tenho? O tamanho da sombra que eu tenho é justamente essa, só que para negativo, né? Então o tamanho dessa sombra seria menos 1. O tamanho dessa sombra aqui, ela tem tamanho 1, só que está para baixo. Então eu vou falar que o tamanho dessa sombra é menos 1. Tá legal? E se eu desse a volta inteira e chegasse em 360 graus,
se eu desse a volta inteira e chegasse lá em 360 graus, qual que é o tamanho que 360 graus faz nesse cara? Nesse eixo? Nenhum. Nenhum também. Então, a gente vai ter lá que 270 é menos 1 aqui, e quando eu dou a volta inteira, o seno de 360 continua sendo zero. Então, o que é o seno? É como se fosse a projeção dessa rampa no eixo que está em pé, no eixo sem sono. Com sono é deitado, sem sono é em pé. Ó, que coisa boa para você gravar na sua cabeça. Então, sem sono é o eixo que está em pé e com sono é o eixo que está deitado. Então, o seno é a medida que está em pé, sem sono. Né? O cosseno é com sono, então ele está deitado. Então, o seno para a gente nada mais é do que a sombra que uma determinada rampa faz nesse eixo que está de pé. Isso é o seno. Tá? Mas quando a gente pensa nessa rampa, quando a gente está pensando nessa rampa, a gente não está criando sombra só aqui. A gente está criando uma sombra aqui também. Basta eu acender a luz, ao invés de acender a luz aqui agora, eu acender a minha luz aqui em cima. Tá bom? Então, se eu acendesse minha luz aqui em cima e eu começasse a tentar ver as projeções nesse eixo que está deitado aqui, então isso vai ser para mim o quê? O cosseno. Então eu poderia vir aqui. Eu poderia vir aqui no zero, por exemplo, e falar: o cosseno de zero é 1. Por quê? Porque qual que é o tamanho da sombra que essa rampa faz nesse eixo que está deitado aqui? Nesse eixo que está deitado aqui, o tamanho da sombra é 1. Agora, se eu pegasse esse mesmo cara e fosse com ele até 90 graus, digamos, se eu pegasse esse cara e fosse até 90 graus, digamos, qual seria o tamanho de sombra que essa rampa está fazendo nesse eixo deitado aqui? Zero. Zero. Certo? Então, enxergar o seno e enxergar o cosseno é simplesmente enxergar a projeção de uma determinada rampa que tem um determinado ângulo. Então, eu estou enxergando a projeção da sombra dessa rampa nesse eixo horizontal deitado aqui, isso é o cosseno, e enxergar a projeção dessa rampa nesse eixo vertical de pé aqui é o que a gente chama de seno. Então, esse comprimento aqui é o que eu chamo de seno, e esse comprimento aqui é o que eu chamo de cosseno. Tá claro o que é seno e o que é cosseno? Tranquilo. Beleza. Beleza? Ah, professor, as pessoas definem em geral o seno como sendo cateto oposto sobre hipotenusa. É porque quando você divide pela hipotenusa, nesse caso, a nossa hipotenusa está sempre sendo quando? 1. Quando você está fazendo essa equiparação, pega hipotenusa, raio, divide pela hipotenusa, é a mesma coisa, né? Cateto oposto dividido pela hipotenusa, cateta adjacente dividido pela hipotenusa, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Você vai ter as mesmas relações para círculos que são de raios diferentes de 1, tá bom? Ou seja, todas as ideias se resumem a essa ideia. Então, o seno sempre vai ser uma projeção de uma rampa. E o cosseno sempre também será a projeção de uma rampa. Só que eles são projetados em eixos que fazem um ângulo de 90 graus. Então, eles são projetados de uma maneira diferente aí, os dois caras, né? Esse cara está sendo projetado nesse eixo e o cosseno está sendo projetado nesse eixo aqui. Tá bom? Então, o que vai ser o seno? Não entendi, desculpe. E a tangente, onde que ela se encaixa aí? A tangente é a divisão do seno pelo cosseno. Tá bom? Isso é a tangente. Então, é o quociente. Então, veja, quando a gente. Deixa eu abrir aqui, pegar uma abertura qualquer aqui para a gente poder brincar.
Eu acho que eu vi aqui um que tinha cosseno e cotangente. Então, por exemplo, quando eu faço a divisão do seno, essa medida dividida pelo cosseno, por essa medida, eu vou ter uma inclinação. Esse tamanho, vai ser esse tamanho aqui, ó. Vai ser esse tamanho aqui, a tangente. Tá? Deixa eu pegar aqui, acho que eu vi um aqui agora, que a gente acabou de passar, que tinha essas coisas. Não, está animado, não quero esse que está animado. Ah, tá lá, tangente, tá lá. Ó, a tangente é esse cara aqui, ó. E esse cara aqui é obtido, a tangente é obtida pela divisão do seno desse comprimento aqui pelo cosseno, que é esse cara aqui. E essa medida aqui é a medida da tangente. Então, no nosso desenho aqui, né? Cadê o círculo trigonométrico? Nessa medida aqui, então seria o seno, esse cara, dividido pelo cosseno. Isso vai me dar uma sombra. Vai ser um cara que vai estar mais ou menos aqui. Se você prolongar essa reta até aqui, então, imagina uma reta aqui que é vertical passando por esse ponto. Imagina uma reta aqui. O que vai ser a tangente? Vai ser o comprimento daqui, desse ponto até essa reta. Tá? Então, isso seria a tangente. Tá? Tá animada aqui, tá naquela coisa animada que eu botei aqui para vocês aqui agora. Então, isso aqui é a tangente, ó. Tá, esse comprimento aí. Bom, vamos lá. Bom, a gente não está falando de tangente aqui hoje, a gente está falando de duas funções trigonométricas, a seno e a cosseno. É essas que eu preciso que a gente defina hoje e entenda esse conceito hoje, tá? Então, nas próximas aulas, a gente fala aí de função cosseno e função tangente, porque elas vêm da divisão de duas funções básicas. Então, se eu souber trabalhar com seno e cosseno, a tangente é uma divisão dessas duas funções, tá bom? Então, uma razão entre essas duas funções. Então, o que vai ser uma função seno? Não, o que é uma função seno? Então, eu vou escrever, porque isso está errado, isso que está escrito aí. Deixa eu arrumar aqui para você. Que isso está errado e eu esqueci de arrumar quando eu percebi hoje, escrevendo essas coisas para você. Isso é cálculo 1, né? Cálculo 2. Então, trigonométricas, funções trigonométricas. Deixa eu arrumar aqui para você. O que é a função seno para a gente, né? O que é a função seno? A função seno fazer a mesma coisa para o cosseno. Prontinho, vamos lá. Já está arrumado. Então, olha, vamos lá. A função seno para a gente é uma regra que está definida dos números reais, onde esses números reais estão representando o comprimento do círculo trigonométrico, porque
deixa eu voltar aqui rapidamente para você perceber uma coisa. Quando a gente pensa em andar nesse círculo trigonométrico, esse 2π aqui é uma medida, certo? Se eu desse 50 voltas aqui, eu teria andado 100π. Se eu tivesse andado muito pouquinho, eu tinha andado quase 0π. Ou seja, eu posso ficar brincando número de voltas aqui para qualquer número real que eu quisesse. Se eu quisesse dar 300.000 voltas aqui, 300.000 voltas daria 600.000π, né, de comprimento. Então, eu posso criar, então, uma regra para essa brincadeira do seno e do cosseno aqui que a gente está estabelecendo, essa brincadeira aqui, dada uma determinada abertura, eu posso determinar o seno e o cosseno para essa abertura. Então, se eu pegasse e desse 5 voltas e tivesse parado aqui, qual que seria a abertura? A abertura seria de 5 voltas, né? Mais esse tanto aqui, mais esse tanto aqui. Pronto, esse seria o meu ângulo. Tá? Eu posso pensar em ângulos maiores do que 360. Eu não preciso, mas vão ser equivalentes, porque a gente vai ver que a função seno é uma função que se repete de tempo em tempo, mas eu posso pensar em